Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 62. 62. Acertei. É, moleque, de primeira dessa vez. Depois de um fim de semana de pré-carnaval, ainda tô com um brilho na cara. Ah, mas isso demora a sair, bicho. Até o final do ano, quem sabe sai. Porque eu acho que eu sou só pré-carnaval mesmo, não quero mais carnaval. Não, tá bom já. Não, nem gosto de carnaval. Eu detesto glitter, cara. Eu lembro uma vez que eu tava andando na rua, passando pelo bloco, assim, pra chegar em outro lugar, eu falei, porra, beleza, tô sem glitter, aí vem um cara e faz assim, ó, e joga no meio da rua. Sabe quem adora carnaval? Neymar. É verdade, já se bateu de novo, Já né? se bateu? Já se bateu, Vem eu pro acho. carnaval no Brasil. Com certeza. Todo carnaval é uma tradição do rapaz. E ele adora carnaval. Gosta E já muito. começou as festividades porque ele recebeu o Boca de 09 lá. É verdade. Ele gosta muito de pular carnaval, gosta muito de pular imposto também. Também. É uma mania dele, né? Tradição, né, menino? Normal, brasileiro. É verdade. E a gente vai começar falando do inglesão hoje, bora passar o cronograma aqui. Sim, inglesão primeiro. Depois a gente vai passar pra falar do... Começou o futebol forense. Finalmente, né? A gente tá aqui há E semanas. eu comecei iludido. Eu já tô completamente. Eu já vou passar muita raiva esse ano, eu já tenho plena certeza disso. Mas eu comecei iludido. Começou? Comecei. E aí, pra finalizar, a gente vai falar do jogo da manhã do Flamengo e Al Hilal. Sim, fazer uma préviazinha, Uma né? previsão de como a gente acha que pode ser o jogo. Sim. Eu já vi comentarista falando que passou o mais fraco pro Flamengo pegar. Foi um jogo ruim. É. Foi um jogo ruim, independente de quem passou. A verdade é que, assim, depois do Internacional e do Atlético Mineiro, criou-se esse fantasma dos Das times. fêmeas. É. Porque até então já era automático na final. Tá, mas não né? vamos falar agora. É, Vamos falar tá, depois. tudo bem. Vamos lá. Começar com o inglesão. Primeira partida da rodada da Inglaterra foi Chelsea e o Fulham, que tá fazendo uma temporada maravilhosa esse ano na Premier League, 0-0. Mostrando a evolução do Chelsea depois dos investimentos bilionários, né? Porque perdia antes dos investimentos, agora ele empata. Foi 2-1 pro Fulham, o jogo antes do Chelsea É. reforçar todo, agora foi 0-0, uma evolução clara, né? Não do fez Chelsea. gol, mas não pegou gol. Exatamente. Quem gosta disso é Mano Menezes. É verdade. Mas o Chelsea aí, ainda tem olha, dificuldade, né, Bora cara? listar os técnicos que gostam do 0-0. Mano Menezes. Mano Menezes. Aquele que era do Botafogo. Jair Vitor. Celso Rotti. Joel Santana. Joel Santana. Quem mais? O do Atlético de Madrid, o Simeone. Simeone. Adora um 0x0. Inimigo do gol. Tite do Corinthians. Tite do Corinthians. Era 0-0 ou 0-0. Exatamente. E Filipão. Filipão adora. Filipão também. Aquele... Como era? Esqueci o nome agora. Tinha um retranqueiro que sempre vinha pro time pra resolver e pra empatar e esqueci cair. agora também. Enfim, vamos lá. Chelsea empata 0-0, continua só draga na tabela, continua em... Tá atrás do Fulham, atrás do inclusive. Fulham em nono colocado. 30 jogos, mas o Fulham tem 32 jogos, então... Ah não, isso é pontos. Pontos. O Fulham tem 22 jogos, um jogo a menos que o Chelsea, que tem 21, pode passar, se caso ele ganhe esse jogo aí, mas eu duvido muito. Sim. E... continua na draga danada, eu acho que esse ano não tem Champions League pra Chelsea e Liverpool. Também acho que não. Liverpool também tomou uma sapatada, né, nessa rodada. E o líder Arsenal cai pro Everton, né? Everton que Tava lá na zona de rebaixamento, mas O Everton, ele estreou treinador novo, né? O ele Everton ganhou... tava na lanterna, não, na verdade, ele né? tava Na lanterna. ganhou uma posição. Ah, então ele tava na semi-lanterna. Ele tava na vice-lanterna, Mas né? ele tava empatado em ponto com o Southampton. que é o lanterna. E ele tava tanto... Cara, teve um cálculo que eu vi quando o Everton ganhou, a galera... fazia tantos dias que o Everton não ganhava uma partida. Eu vi, caralho, cara, como assim? E aí o Everton ganha do líder Arsenal, mas ganha muito mais naquela empolgação, né? Sim. Aquela empolgação de técnico novo, ânimo novo, tentar dar aquele gás, último gás aí pra ver se não cai. Porque E, ano e passado... o Arsenal jogou mal também. O Arsenal jogou mal, mas ano passado não caiu porque o Richarlison salvou, tava no time ainda, né? Então deu aquele gás e conseguiu salvar o Everton do rebaixamento. Mas aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o Everton, ele tava empatado na lanterna com o Southampton, foi pra 18 pontos, tá na boca da zona de E já rebaixamento. pode sair na próxima. Exatamente, porque ele tem 18 Ele e pode o passar. 14º colocado, que é o Leicester, tá com 21. Então, tipo, tá muito próximo ainda. Ele tá muito próximo e mesmo ele ganhando, ele pode passar já de Wolverhampton, Leicester e já sair da zona. E também do Leeds e do... Não, ele pode passar do Wolverhampton, do West Ham e do Leeds United. Exatamente, empatar com o Leicester em pontos, né? Uhum. E aí a gente teve aí esse resultado que foi muito bom pra deixar os outros times sonharem, principalmente o Manchester City e o Manchester United, mas a gente vai comentar. Mas o City, né? Então. É inimigo da vitória desse ano. E o Leicester querendo fugir, né, dessa degola, que ele tava lá mais embaixo, umas rodadas atrás, meteu 4-2 no Aston Villa. O Aston Villa do Felipe Coutinho. Exatamente, o menino que não quer jogar no Corinthians, mas o Corinthians quer que ele jogue. Mas ser tipo aí, William. assim, você abrir mão de 4 milhões por mês pra ganhar 1 milhão e pouco no Corinthians, não dá, né? Eu amo futebol, mas eu amo o dinheiro. E assim, além do que, ele tem que aceitar, já que ele não tem mais tanta bola pra estar ganhando 4 milhões, fica o máximo que pode, né?
Porque Então ele vai tentar fazer o que o Luan tá fazendo com o Corinthians. Porque o Luan, até o final do ano, quando termina o contrato dele com o Corinthians, ele tem 10 milhões pra receber, Sim. né? Sim. E o Corinthians falou, seguinte, Luan, a gente rescinde agora e eu te dou 5 milha. Ele falou, quero meus 10. Tá errado. Tá errado. Não tá. Não tá errado. Não tá. Aí ele vai ficar jogando aquele fut 7 no Corinthians ali, treinando com fut 7 até terminar o ano com 10 milhões a mais na conta. Agora, como foi rápida a derrocada do Luan de É. Rei da América a não jogar bola nenhuma, bicho. Eu acho que também quem sofreu muito com isso também foi o Lucas Lima, né? Também apareceu, era um craque, não sei o que, e hoje é um estorvo onde ele passa. Vou voltar pro Santos. Eu vou te falar que eu nunca achei o Lucas Lima dos bons Eu jogadores. acho que quando ele fez esporte e entrou naquele Santos ali, eu acho que ele foi muito bem. Chuva de novo. Chuva de novo. Belém do Pará. E a gente teve o Brentford, que a gente também sempre elogia. Essa o campanha do Brentford tá maravilhosa. Mas também chutou cachorro morto, né? Coitado do Southampton. Southampton. Mas bela campanha do Brentford. O Brentford tá em 7º colocado. 7º colocado. Excelente posição para um Ganhou time. uma posição agora nessa rodada. Foi pra 33 pontos e tá ali atrás do Brighton e na frente de Fulham, Chelsea e Liverpool. Muito boa a campanha do Brentford. A gente tem o Brighton também, que tá tendo uma boa campanha. Ele teve uma turbulência ali quando o Chelsea contrata o técnico dele, mas Graham Potter. já se restabeleceu, metendo 1-0 no Bournemouth. E aí ele fica em sexto, né? Que Ali vai a pra briga ali pré-Champions, né? É, eu acho que é, né? Europa League, eu acho. Europa League, é verdade, Europa League. E assim, o Brighton provavelmente deve beliscar uma vaga em competição europeia, porque ele Vai. tá fazendo também uma campanha. Nem que seja Conferência League, ele vai pegar. Ah, sim, sim. Ainda é agora, né? Terceira divisão É, da Europa. Que aqui na Sul-América não tem, né? É só Sul-Americana. Mas a Sul-Americana já é horrível. A Sul-Americana não é nem tipo a Série B, é tipo a Série C já, pula da A para C. É tipo um gap muito grande. É, e o São Paulo ainda costuma perder. E o né? Inter passado perdeu pro Melgar. Exato. E tem gente que diz que o Mano Menezes é um bom técnico. E, inclusive renovaram com ele lá. Exatamente. Mas aí é problema do Inter. né? Problema, graças a Deus. A gente tem o Manchester United ganhando o Crystal Palace do John Textor, que teve uma confusão. Os caras bateram no Antony, aí o Casemiro foi lá resolver. Aí o VAR achou que o Casemiro se cedeu um pouco. Eu não sei. Ele não se cedeu, ele pegou o cara pelo pescoço, assim, quase levantou e não se cedeu, não, né? ele tava conversando com Entendi, o rapaz ali né? numa Era só boa. uma conversa assim mais Não, mas é que ele era muito intimista, amigo, intimista, né? E eu gostei que o Ten Hag, ele defendeu o Casemiro, né? Que ele falou que a reação foi causada porque os jogadores do Crystal Palace de fato se uniram ali pra ir pra cima do Antony e ele foi defender o colega. Não, mas é igual quando teu filho bate em alguém no colégio, tu vai defender teu filho. Sim, Então, exatamente. mesmo Mas ele estando errado. a vitória do Manchester United foi importante por causa... Falei agora que nem Não, mas mas do Flamengo, né? Não, mas, Manchester United. não, mas aí é tipo assim, ó. O Casemiro é tipo assim, tu vai e defende teu filho na frente lá de todo mundo. Filha da puta, meu filho tava certo, não sei o que. Aí quando chega em casa, tu chega, ô seu filho da puta! Tu tá errado, Aquele caralho! tapa na nuca assim, É, pá! aí foi isso que o Ten Hag fez. Pra imprensa, ele defendeu o Casemiro quando chegou lá no Até vestiário. porque o Casemiro se expulsa, é um jogador que faz muita falta pro Manchester United. Já sentiu recentemente, né? Que o Casemiro tava suspenso e perdeu o jogo, né? Então, assim, o Manchester United vai ter que lidar com isso, mas foi uma boa rodada pro Manchester United, porque o Arsenal perde, o City também perde, então ele se aproxima mais. Newcastle empata. É verdade, ele passa o Newcastle, né, na tabela que ele não tá. Aí depois vamos falar do meu Liverpool. O meu grande Liverpool que pega uma sacolada do Wolverhampton, que estava na zona de rebaixamento. Não, ele estava ali na boca da zona de rebaixamento. Ele tava com 17. 17 pontos, ele iria ficar dentro da zona de rebaixamento se ele perde pro Liverpool. Mas ele ganha de 3-0 com o show de Adama Traoré, Rubem Neves, o Matheus Cunha jogando mal, como sempre. Quase foi pra Copa. E ficou puto que não foi pra Copa. E aí eu já desisti desse ano. Eu já tô só querendo que o Real Madrid não ganhe de muito na Champions do meu Liverpool. Vai ser meio triste, né, esse jogo. Agora pra quem sim. torce pro Liverpool. Eu tenho aquele negócio assim, parece que qualquer momento o Liverpool vai virar, vai reverter isso daí, mas parece que não vai ser nessa temporada. Eu acho que o momento de virar a chave já passou. A questão é o seguinte, eu concordo com uma coisa, Matip não dá mais. Matip fez o primeiro gol, foi gol contra gol do Matip. Eu acho que o Matip não dá mais, a gente pode fazer aquela despedida, muito obrigado por tudo, mas vai embora, pelo amor de Deus. Sabe? Obrigado por tudo, vai embora. Obrigado por tudo, mas vai embora, pelo amor de Deus, não te aguento mais. Eu não entendi quem ainda disse que aquele zagueiro Joey Gomes é jogador de futebol, né? E eu acho que tu insistir no moleque, que é o Bijacetic, de volante, deixar o Fabinho no banco, por mais que ele esteja passando por um momento ruim, O Fabinho joga mais bola que o o moleque. pior momento dele no Liverpool desde que ele chegou. Eu acho que tu deveria tentar o Fabinho.
E também botar o Keita de titular, que é um jogador que vai sair final do ano. Não dá pra aceitar. Aí, por exemplo, você, mas o Liverpool não fez as contratações pro meio campo, não teve um retorno de alguma coisa. O Thiago aí tá sendo totalmente bombardeado por tanta gente ruim ao lado dele. Sim. Gente ruim de má fase, né? Então ele só no meio campo que ele joga sozinho não tá conseguindo e não tem por que conseguir mesmo. Eu cito a janela do United. Perdeu o Eriksen, que era um jogador que era fundamental pro time do Ten Hag. Sim. Ele foi tentar substituir de uma maneira mais próxima ali de um jogador que joga. Foi buscar o Sabitzer de graça emprestado do Bayern de Munique. Sim. Então, assim, eu acho que Liverpool faltou essas questões. Perdeu o Luiz Dias. Quem que ele trouxe? Pra fazer uma função que o Luiz Dias faz? Não trouxe ninguém. O Van Dijk, quando a ter contundidos, não trouxe ninguém. Acreditou em Matip e Joey Gomes. Arnold tá mal. E eu acho que isso parte um pouco também da filosofia, e aí essa filosofia é furada do Klopp, que o Klopp chegou para um projeto a longo prazo, então o Liverpool ele não contratou nenhuma estrela desde que o Klopp chegou. Ele foi construindo pequenas peças. Só que quando você perde jogadores assim, você precisa de jogadores Na bons verdade, com nome ele não realmente... contratou estrelas, mas ele construiu estrelas. Sim. Ele E isso construiu... vendeu o Coutinho, e com o dinheiro do Coutinho foi comprando vários jogadores. Ele construiu aqui. o Salah que ele é hoje, graças ao Klopp do Liverpool. O Mané saiu do Liverpool. Já saiu o Van Dijk. O próprio Van Dijk chegou do Southampton, assim, foi teoricamente aquela contratação de peso, porque chegou do Southampton por um dos jogadores mais caros na época, né? Aí o Alisson sai da Roma como um bom goleiro, mas ele melhora muito exatamente. no Liverpool. Criou o Arnold, que veio da base, trouxe o Robertson do modesto Hull City, né? É o escocês do lateral esquerdo do Liverpool, também ele trouxe do Hull City, um time pequeno. Então ele constrói o Robertson também. Constrói o Fabinho, porque o Fabinho era só um bom jogador no Mônaco, ele se torna um excelente volante nas mãos do Klopp. Ele insiste em Henderson e tentou fazer isso com o Keita, não deu certo. Tentou transformar o Oxlade-Chamberlain, que era do Arsenal, também não deu certo. Sim. Então, assim, eu acho que o meio campo do Liverpool é muito medíocre. Tem Fabinho quando tá bem e Thiago. Mas, assim, tá numa fase que não dá qualquer coisinha, dá tudo errado pro Liverpool. Parece que acontece tudo pra ele perder. E aí, o Wolverhampton sai da zona e o Liverpool ainda perde mais uma posição e tá amargando a 10ª posição, a pior da história da era Jürgen Klopp. Mas ele tem um negócio interessante. Todos os clubes ele ficou mais de 7 anos. Sim. E o 7º ano do Klopp é o do azar. É mesmo? Em todos. Que ele participou. No Borussia, ele perdeu tudo no 7º ano. Se eu não me engano, ele... Não lembro se era o Union Berlin. Não era o Union Berlin. Hertha Berlim. Não, que ele treinou na Alemanha, não lembro. Antes do Borussia. Ele treinou outro time mais, acho que foi mais. No 7º ano deu tudo errado. E no Liverpool, mais uma vez, tá dando tudo errado. Olha aí, então 3 vezes 7 eu posso perguntar. Klopp no Vasco? Eu queria o Klopp no Mengão. É um bom técnico. Klopp na seleção brasileira. Também, seria um técnico. E aí o Newcastle Empata com o West Ham. O West Ham que tá aí também perto da zona de degola, quer fugir desesperadamente, enquanto que o Newcastle tá fazendo talvez uma das suas melhores campanhas na história, tirando aquela... Continuando sem perder, né? E aquela de 92, que ele termina o primeiro turno como líder e é o único, na verdade... que terminou o primeiro turno e não foi campeão. Exatamente. E eu acho que o Arsenal vai ser esse ano também. Bora ver, porque a gente teve essa derrota do Arsenal. Newcastle, a campanha do Newcastle, a gente já falou que em outros programas, só fica atrás pra mim de Brighton e Brentford, porque são times mais modestos. O Newcastle é mais uma surpresa que a gente não esperava nesse momento, né? Já ter resultado agora. A gente esperava que daqui a uns 2 anos, 3 anos, fosse um clube pra brigar aí no Big Six, mas ele já tá tirando frutos agora, né? E eu acredito que ele vai jogar Champions League no próximo ano. E aí, chegando na Champions League, acredito que venha um investimento maior e sim, com certeza. tenhamos Cristiano Ronaldo no Newcastle. É possível. Mas a gente também tem o Nottingham Forest, que começa a engrenar depois de ter feito 29 contratações neste ano. 30, na verdade. Fecharam 30 contratações. É verdade. Porque o Navas chegou. Verdade. O Navas chegou, salvou contra o Leeds e deu a vitória pro Newcastle. O Navas, que eu fico feliz que ele seja titular, porque eu achei que ele foi sacaneado sendo colocado de... Na verdade, ele é sacaneado em todos os clubes grandes que ele vai. Foi sacaneado no Real Madrid e acabou de ser sacaneado no Paris Saint-Germain. Sim. Então agora eu acho que ele queria jogar, então ele foi pro Nottingham Forest. E o Nottingham Forest começa a se ajeitar como time, né? A gente achou que ele ia cair logo de cara, mas fez 1 milhão de contratações. A gente nem tá brincando, gente, é 30 mesmo. Foi 30 exatos. Agora, assim, eu critico muito o Remo Kimura todo ano. E aí tá aí um exemplo que deu certo.
Exatamente, mas... Por enquanto, né? Que ele não se cair, vai dar errado. O Nottingham Forest, ele tá um pouco acima dessa zona da degota, com 24 pontos em 13º, mas a gente falou, tá muito próximo Duas ali. rodadas, ele tá 2 rodadas da zona de rebaixamento. Mas pelos últimos jogos, ele tem se mostrado um time mais sólido do que aquele Nottingham Forest que tava na zona de rebaixamento. E era um confronto direto, né? Porque ele ganha do Leeds e passa e fica a 6 pontos do Leeds. Ele joga o Leeds bem mais pra próximo. Ele tava da 3 zona de pontos de rebaixamento. diferença do Leeds, e o Leeds poderia empatar o número de pontos com ele, mas ele ganha em casa. Danilo foi titular desse jogo, Scarpa não jogou, mas o Nottingham Forest, ele, assim, eu acho que fica. Eu acho que tem time pior pra cair. Acho que sim. Eu acho que o Southampton e o Bournemouth são... O Southampton eu acho que já desistiu. Eu ia falar isso, acho que o Southampton já caiu. Aí a briga vai ficar ali mesmo, porque eu acho que o West Ham e o Wolverhampton e o próprio Leicester, eles têm time pra não cair e deixar essa briga ali entre Everton, Leeds e Bournemouth. Sim. E aí o último jogo da rodada, Domingão, Tottenham City. Hotspur. Aquele time que a gente achava que o Tottenham ia levar um vareio, porque é o tipo de jogo que o Tottenham gosta de levar vareio, mas não. Aliás, ganha de 1-0. Terceiro jogo desta temporada que Haaland não tem nenhuma finalização no gol. E teve uma briga com o Romero. E aí fica a pergunta, a gente já cogitou isso aqui antes, se o City realmente está disposto a esse campeonato. Assim, o City sem disposição para ganhar o campeonato está em segundo lugar. O que é assustador. Mas eu acho que tem muito daquilo que eu acho que eu falei em alguns vídeos atrás. Do Haaland ter se tornado esse homem de referência que o City não jogava, né? O City joga para o Haaland hoje e não para o próprio time. Eu sinto isso, mas eu acho que isso é culpa do treinador, né? E eu acho que é estratégia para mata-mata. Porque Também. o City no mata-mata europeu nunca consegue. E o Haaland, para mim, veio para trazer essa taça. E bora ver no que vai dar, né? Porque o Tottenham, aos trancos e barrancos, tá ali, né? tá em quinto. Em quinto, né? Só um E ponto aí, atrás do Newcastle. O City fica a 5 pontos do Arsenal, mas o Arsenal tem um jogo a menos. Sim, que ainda tem que repor. Então eu acredito que o Arsenal pode abrir 8 pontos de vantagem pro City, né? Sim. Só que eu ainda acho que o Arsenal tá super dando muita sorte essa temporada, cara. Mas eu acho que ele tá jogando bem. A minha desconfiança toda com o Arsenal vem do fato de ser o Arsenal. E o Arsenal, ele teve, tipo, tirando aquela temporada 2002, que foi maravilhosa, foi campeão invicto, o Arsenal sempre dá uns tropeços bestas, sabe? Tem um azar danado, já perdeu a Copa da Inglaterra pra time da terceira divisão. Então, assim, fica, né, aquela pulga atrás da orelha. Mas tá fazendo uma campanha de campeão. Tá com um jogo a menos, ainda tá com uma diferença boa. Eu acho que caminha pro campeonato, a não ser que dê uma palmeirada, que nem em 2009, lembra? O Palmeiras líder, deixou a galera chegar e o Flamengo virou campeão. Aí vamos só destacar alguns jogos da próxima rodada dos grandes. O Chelsea pega o West Ham fora de casa. Sim. Arsenal joga dentro de casa contra o Brentford, favoritaço pra ganhar, por mais que o Brentford esteja fazendo uma boa campanha muito boa. Aí o Tottenham pega o Leicester fora, o jogo ali desesperado do Leicester também, pra mais se livrar um pouco mais ali da zona, porque ainda tá 3 pontos da zona. Aí o Newcastle pega o Bournemouth fora de casa, mas o Bournemouth vice-lanterna, uma grande possibilidade do Newcastle encostar mais. O Manchester United pega o Leeds também fora de casa. O City pega o Aston Villa em casa pra dar aquela sacolada, né? Mas o Aston Villa tá em 11º, não tem pretensão nenhuma no campeonato. E o Liverpool vai perder o clássico de Liverpool pro Everton. É o derby de Liverpool. E eu não aposto mais no Liverpool esse ano. Tu vai apostar em algum momento? Contra o Real Madrid. Sim. Vale a pena. Contra o Real Madrid eu vou apostar. Então, e agora vamos falar do futebol maior campeonato nacional, regional, que a gente espera o ano inteiro. Só pra passar raiva. Só pra, como é que eu posso dizer, ser iludido. Exatamente. O Campeonato Paraense começou neste domingo, depois de 2 semanas de atraso. O primeiro jogo seria do campeão por tradição, né? Mas aí, como foi pra domingo, era pra ser sábado o jogo do Remo, só que ele pediu pra federação pra ser domingo, que é o dia do aniversário. O aniversário do Remo. O Remo fez 118 anos. 118 anos, desde 1905, o Leão de Antônio Baena. Dando desgosto ao seu torcedor apaixonado. Exatamente, é o que a gente passa. Mas a gente começou o jogo, a rodada com Itupiranga e Tuna. E um belo jogo. A Tuna ganhou, cara, ficou ganhando a maior parte do jogo. Aí no final também empate, como a Tuna gosta de fazer, empata. Aí o que a Tuna adora dar desgosto pro seu torcedor. Todos os 5 torcedores. Eu já joguei várias vezes no estádio da Tuna e
nesse período de chuva, ele fica, deixa eu ver, igual um mangau. Eu treinava naquele campo de trás do Souza. Mas sabe? não era futebol, né? Porque tá ruim. Não era futebol americano. Então não era Então, futebol. se o Souza já tava ruim, imagina como tava o campo de trás. É. Não, a gente treinava no areal, no campo de trás. Que é o Você- areal, né? Mano, fica É. muito ruim nessa época de E chuva. aí quando o jogo era no No gramado. Souza. Aí tem o São Francisco ganhando do Caeté por 1-0 também. Dentro de casa, né? Foi no Exato. domingo esse jogo, às 10 da manhã, tu imagina, 10 da manhã. É, moleque, aquele calorzão. E 10 da manhã também foi Tapajós e Cametá. Na Curuzu. É, Estranho, né? pois é. Na Curuzu de manhã. Aí Mas o teve Cametá essa- ganha do Tapajós, era como se fosse um jogo fora de casa pro Cametá, então acho que é um resultado que o Cametá tem que comemorar muito, porque teoricamente é um dos times que querem passar para as semifinais. É, ele tá no grupo do Paysandu, ou seja, Uhum. já tem um favorito para ser o líder do grupo. E ele deu a sorte que o Águia, que tá no grupo dele, empatou com o Castanhal, É, fora de casa, né? lá no Maximino Porpino, Que é no Ninho, né? Ninho do Japim, Ninho já que é um passarinho. Mas o Águia, que quase foi rebaixado ano passado, tem que abrir o olho. E mesmo esse ano. que do jogamento ele não corre risco de cair, então Não, por não, isso que ele jogou. só é o Bragantino que tá com o jogo suspenso, sendo que o Paysandu que jogaria com o Bragantino nessa rodada não vai ter jogo, vai jogar só quinta-feira, já pela segunda rodada do Parazão. E aí, pra finalizar a rodada, a gente teve o jogo do Barcelona do Messi do Norte. Com o Messi, o nome do Messi do Remo é Muriqui. Muriqui, que homem. 72 anos jogando bola. Há quase 20 anos atrás ele jogava no jogo no Paysandu. É. E agora ele tá no Remo, porque o Remo adora isso. O Remo adora isso. Asilo e Remo não combinam. Não jogou mal. Sendo bem, Não. não jogou mal. Não, o Remo assim, vamos lá. A gente teve lampejos de jogo bom do Remo. Mas mais do que os lampejos, tiveram duas coisas que eu fiquei muito feliz de ver no Remo. Uma, que a gente perdeu essa mania aqui nos últimos 3, 4 anos a gente tava, que é o Remo abriu 1-0 e retrancava sem ter nenhum esquema tático de retranca. O Remo fez 1-0 e continuou pressionando. Ok que o Independente é muito inferior ao Remo, é um time ruim. Mas assim, o Remo foi pra cima. Eu senti falta muito isso naquele ano que a gente foi rebaixado da Série B, sabe? Se a gente faz mais jogos indo pra cima, talvez a gente não tivesse naquela situação. Não é nem ir pra cima, é só não se retrancar. Então, E continuar jogando. o Remo ficando com a posse de bola. E outra, ok que deu errado muitas vezes, mas eu gostei da mentalidade de você jogar já, e o Remo demorou muito a fazer isso, você já fazer jogadas que, tipo, o jogador aqui na posição no meio pegou, ele já sabe que ele vai, pra onde ele vai abrir o jogo, ele já tá contando com o posicionamento do companheiro dele. O Remo demorava muito, o cara pegava a bola, ele olhava pra onde ia. Nesse jogo eu vi muito jogador pegando a bola e já sabendo pra onde ele vai tocar, pra onde ele vai entrar, sem ter que necessariamente perder um tempo ali raciocinando. Ou seja, existe um esquema tático. Dá errado? Dá. O time não tá entrosado ainda, a bola vinha quadrada muitas vezes, errado o passe, mas são mudanças táticas, muito mais do que do jogo e do resultado, que foi muito positivo pro Remo, que me deixaram um pouco esperançoso pra essa temporada, o que sempre é uma desgraça, né? A questão é que, por exemplo, nos últimos anos eu vi o Remo começar de uma formação diferente, um jeito diferente de jogar, que eu gostei, inclusive achei interessante taticamente o jogo do Remo nessa primeira rodada. Porque ele joga literalmente com 3 homens no meio campo, o Soares como se fosse um meio armador, e ele joga só que mais vindo pra esquerda, e o Diego, alguma coisa que tá do lado do Muriqui, o atacante? É o Diego aí que era ruim. Eu demoro a pegar os nomes, até porque troca, né? Trocou 30, né? Então. Aí é Diego Tavares, parece. Isso. E aí ele fazendo. É porque assim, era um 4-3-3, 4-3-1-2. Era mais ou menos isso, tinha variação. Mas os alas, que teoricamente para a esquerda é o Soares e na direita o Diego Tavares, eles fechavam bastante para justamente a passagem dos volantes que eles tanto o Pablo alguma coisa, Pablo Roberto, que era o volante pela esquerda, nome de novela mexicana. e o Richard Franco, que fazia muito essa ultrapassagem pela linha de fundo, né? Fazia Não, o bacana é assim, a gente tem uma dificuldade assim dos comentaristas esportivos da nossa região de não saber posição, usar termos que se usava na década de 50. O Richard Franco tá fazendo a ala. Só se for ala, caralho. Porque ele não tá fazendo porra de ala, ele tá fazendo só a meia direita ali, fazendo ultrapassagem, que normalmente se faz é o lateral, mas ele fazia essa troca com o lateral. O Richard Franco era o terceiro homem de meio campo pela direita, então ele também chegava no ataque. Já que o Remo passou anos tentando aquele 4-2-3-1 que
ficou famoso no futebol, que é 2 volantes, um meia e 2 pontas e mais um centroavante. Esse ano ele preferiu começar com 3 volantes, mas os 2 volantes da frente do o Show, que o Show é o que fica digamos, o cão de guarda que fica na frente da zaga. Sim. Eles também jogam, eles não só destroem, né? Eles também chegam na frente pra finalizar de fora da área. Por exemplo, Tanto que o gol do Independente sai com o Remo com uma marcação alta. O Remo tava lá em cima. E, inclusive, isso causou muitos impedimentos no Independente, que eles tentavam fazer esse lançamento. e o atacante do Independente era muito rápido, né? Era Magno. Sim. Muito rápido. Então, Mas faltou se posicionar, porque teve umas 4 jogadas que podia ser gol e ele tava impedido. Por exemplo, o que a gente viu muito dos 2 volantes do Remo, do segundo e do terceiro homem de meio campo do Remo foi o seguinte: o Pablo Roberto dificilmente ia pro fundo e puxava mais pra dentro pra finalizar, e o Richard Franco, já que não tem essa característica, ele abria pra fazer ultrapassagem pra cruzar pra dentro da área. Tanto que o primeiro gol do Remo sai assim, com o Richard Franco passando, cruzando pra trás, e o Mimica, que ajudou o Remo esse ano mais uma vez. Segundo gol do Remo tem que contar como assistência do Mimica. O primeiro também. Porque o primeiro ele fura de um jeito... Assim, ele fura de um jeito que, tecnicamente, um jogador que é profissional de futebol não pode furar. A bola... digamos que eu estou aqui. A bola está vindo dali. Eu quero tirar a bola pra lá. Sendo que já tá errado tu querer tirar a bola pra lá. Tu pode até tentar dar continuidade com desvio. Mas só que não tem como eu usar a perna direita pra tirar a bola pra lá. Sim. Vou virar todo o meu corpo e esperar a bola passar e chutar, tipo assim, é muito mais difícil. É mais fácil você aproveitar a perna esquerda e cortar o cruzamento pra onde ela veio, com a perna esquerda. Só que ele é tão ruim que ele sabia que ele tinha a possibilidade de estufar a rede se ele usasse a perna esquerda, porque ele é cego da perna esquerda, né? Isso desde a época do Remo já era nítido, que ele é cego, ele não existe, ele é quase o Saci. Não tem a perna esquerda. E aí ele deixa a bola passar pra tentar tirar com a perna direita. Totalmente perdeu o equilíbrio do corpo, até virar tudinho, a bola vem um pouco mais rápida. E a bola sobrou pro Soares só finalizar pra dentro do gol. Aí não satisfeito com isso... Não satisfeito com isso, no escanteio, acho que 5, 10 minutos depois, Foi. ele simplesmente dá um soco no jogador do Dois. Ele erra o primeiro. Aí ele dá o segundo. No segundo ele... Blau! Na frente do juiz. Porque eles já estavam se estranhando e o juiz estava de olho justamente nos dois. Cara, mas ele dá um cruzado aqui. Mano, expulso na hora. O juiz viu, expulsou, o Muriqui foi, bateu, fez o segundo gol. E o Remo foi pro intervalo com 2-0 de vantagem. E com mais um homem no campo. E aí o Remo deu um lampejo. Aí na hora eu penso assim, vai ser 5. Meu pai falou a mesma coisa. Falou, vai ser 5 esse jogo. Mas o Remo... Aí como é o Remo... Aí quando ele volta pro segundo tempo, ele falou, porra, mas eu tô jogando bem. Tem que voltar a ser o Remo. Aí ele joga mal. Aí tomou um gol com um jogador a mais. Num contra-ataque. Num contra-ataque. Mas depois, como eu falei, o Independente com um a menos estava tendo que se desgastar mais, começa a sentir. O Remo ainda nessa proposta de ir pra cima, de manter a posse de bola, ele consegue fazer mais um gol. E aí Mas o terceiro gol foi tipo assim, assistência do zagueiro pro Muriqui. Então a gente pode falar que o Independente deu os gols pro Remo. Deu o primeiro, o segundo e o terceiro. Sim. Porque a bola veio, o zagueiro simplesmente desvia pra trás, aí o Muriqui... Opa, obrigado. É um clube muito generoso. E faz o terceiro gol e depois fica aquele jogo ruim. Sim, aí fica jogo de paraíso. Que começa a trocar muito jogador, que não... Enfim. 5 minutos de acréscimo, sem necessidade também. 3-1 já. E aí o Paysandu não joga na rodada, justamente porque era contra o Bragantino, que tá sendo julgado ainda a questão... A punição, se vai ser concedido ou não, se vai ser o Bragantino que vai jogar, ou se vai ser por 3 rodadas não vão ter jogos do Bragantino. Ou se vai ser o Paragominas, né? O Paragominas que tá nessa briga com o Bragantino. O Paragominas pra pegar essa vaga que seria do Bragantino. Então, por 3 rodadas ainda não teremos jogos que terá o Bragantino. Uhum. Então, no grupo A, que é o grupo do Remo, só teve o jogo do... Teve o jogo do Remo que ganhou, e o Itupiranga que empatou, e o Caeté que perdeu. Então, resultados bons pro Remo. O Remo fica com 3 pontos livre de todo mundo, só ele com 3 pontos, fica na liderança. No grupo B, Cametá e São Francisco ganham. Que é o grupo do Paysandu. Que é o grupo do Paysandu. O Águia empata e o Paysandu ainda não jogou. Né? Não foram resultados bons pro Paysandu. Não foram resultados bons. 2 ganhando e 1 empatando, ou seja, todo mundo pontuou. Agora, no grupo C, o Castanhal e Tuna empataram e Tapajós e Independente perderam. Esse grupo promete, hein? Esse grupo promete ser nivelado por baixo. Exatamente. E na próxima rodada, que nós já vamos ter agora na segunda rodada, Paysandu pega na quinta-feira, na Curuzu, às 8 horas, o Itupiranga, né? Que é do grupo do Remo. Que é do grupo do Remo. O Caeté, no sábado, lá no Jogão, pega o Tapajós.
O Independente também no sábado encara o Cametá lá no Navegantão, em Tucuruí. A gente também tem no sábado Tuna e Águia de Marabá, lá no Souza. 4 da tarde já tem iluminação no Souza pra jogo Eu acho 4 que da eles tarde? estão contando que não vai chover e não vai escurecer o tempo. Cara, se eu fosse a Tuna, eu jogava pro Bahia não, porque o Remo vai jogar no domingo com Não, São vai estragar o Francisco. gramado do Cruzeiro. Então vai pra lá. Mas, tipo, não faz jogo no Souza mesmo sem chuva não faz sentido, cara. Mas aí, São Francisco, o Remo joga... Domingo, 3h30 da tarde com o São Francisco. Domingo eu tô um pouco cego, perdão. E aí a gente tem um jogo que vai ser adiado, que é Castanhal e Bragantino, nessas 3 primeiras rodadas. Não vamos o ter Bragantino também não vai jogar. jogos que vai ser o tempo que o STJD vai levar pra julgar a punição ou não. E aí Exatamente. depois a tabela vai ficar uma confusão. Então assim, Remo começou bem, tô ansioso pra ver o Paysandu quinta-feira. Sim. Aproveitar, ainda bem que anteciparam um pouco a rodada do início do Paysandu, que senão ia ficar mais uma semana sem jogar, então anteciparam pra quinta-feira o jogo do Paysandu. É bom pra ter alguma coisa pra assistir na sexta-feira, na quinta-feira também, né? Então a gente viu a estreia do Paysandu na quinta-feira. E pra finalizar o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco da semifinal do Mundial, que é Al Hilal e Mengudo. A gente vai ter o Flamengo pegando o Al Hilal, já pegou no último Mundial o Al Hilal, né? Foi 3x1 pro Flamengo. Que era aquele time que... Inclusive, o jogador que fez o gol do Al Hilal no Flamengo, Aldo Alsari, foi o mesmo que fez aquele golaço contra a Argentina na Copa do Mundo. Olha só. Mas o Al Hilal, ele que ainda tá no elenco. Ele tá no elenco, mas o elenco agora tem o Michael e o Cuejar. Cuejar, né, que fala. Na verdade, o volante deles era aquele Cano, que era um muito alto da Arábia Saudita, que jogou muito aquele jogo contra a Argentina. Só que ele foi expulso nesse primeiro jogo, então ele não vai jogar contra o Flamengo. Uhum. É Cano e Cuejar. Na armação é o Aldo Alsari, que foi o que fez o gol contra a Argentina na Copa do Mundo, aquele golaço, né, na entrada da área. E no ataque joga Igalô, que é um jogador que jogou na Inglaterra por muito tempo. Maregá, que jogou muito tempo no Porto, joga aberto na direita. E pela esquerda o menino Michael. Michael, que já deu entrevista falando que eu conheço o time e eu pensei que ele falou, conheço, né? Eu ia dar uma entrevista confiante, não, eu conheço os caras e tal. Ele falou, é difícil marcar eles. Mas assim, eu acho que o Flamengo deve passar pelo Al Hilal, como passou Mas no não ano vai passado. ser um jogo fácil. Não, não vai, até porque... Eu acho até que esse ano o Al Hilal tá com a parte ofensiva bem melhor do que o ano passado, porque... Não, ano passado não, 2020, né? 2019 e 2020 que o Flamengo ganhou. Que 2021 ele não ganhou nada. Não, mas 2020 ele jogou o Mundial em 2020, mesmo aquele ano Não, foi em 2019. Foi antes da pandemia. Foi aquele campeão da Libertadores Brasileiro em 2019, aí ele joga no final do ano de 2019. Eu acho que foi no final do ano mesmo. E aí ele joga naquela final de 2019, o ataque tinha Gomi, Giovinco, ainda tinha o Carrilho também, que ainda joga no Al Hilal, tá no banco de reservas, que é um ponta-direita peruano. Então, assim, eu acho que assim, o Gomi é um francês que já era veterano naquela época. Giovinco, um italiano que já era veterano naquela época. Então, eu acho que ele tá com Igalô, Marega e Michael, é um ataque mais perigoso. E ainda continua sendo municiado pelo Aldo Alsari, que é o sauditano, da mesma forma. E ainda tem o Cuejar ali na marcação, mas o Cuejar vai ser expulso aos 5 minutos do primeiro tempo. E olha, eu vou falar que eu tô mais de olho no Al Ahly e Real Madrid, porque o Real Madrid vem todo desfalcado. Não existe. Pra esse Mundial. E, cara, mas o Real Madrid, ele tá demonstrando uma falta de vontade nesse Mundial, porque ele vai ter que resolver. Ele vai ter que tirar vantagem do Barcelona no Campeonato Espanhol. Ele vai ter confronto na Copa do Rei direto com o Barcelona depois. E ele tem uma Champions League. Com o Liverpool morto. Pois é, mas eu acho que é muito jogo em cima do Real Madrid pra ele priorizar o Mundial, que a gente sabe que o europeu joga por obrigação. Assim. Mas eu acho que ele vem mais leve porque o Vinícius Júnior tá passando um problema na Espanha de perseguição muito grande. Sim. Todos os jogadores estão perseguindo ele, chamando de chorão, e batendo, e gerando confusão. E ele vem jogar num ambiente onde ele vai ser abraçado. Então eu acho que ele vai jogar solto. Então o Vinícius Júnior, pra mim, é metade do time do Real Madrid. Aí Que vem sem Benzema, sem Militão. E ainda tá na dúvida do Courtois. Quem é o reserva do Courtois? É o Lunin. Acho que é Lunin. É um goleiro que era da base do próprio Real Madrid. Enfim, vem desfalcado, eu realmente não sei. Mas eu quero ver Flamengo e Real Madrid na final, que eu acho bacana ver os dois melhores aí. Pra mim, uma final linda seria Al Ahly e Al Hilal. Ah, sim. Ia ser um show de audiência. A FIFA ia adorar. E aí, Flamengo e Real Madrid é jogo grande, né? Parece que a gente tá jogando Super Nintendo, que tu escolhe o Flamengo e tu escolhe o Real Madrid, né? Então, assim... A final vai ser no sábado, né? Eu acho que assim, eu acho que eu nunca vi tantos jogos assim de times brasileiros contra
times gigantescos. Porque se for para pensar, tem o Inter que ganhou do Barcelona, Sim. né? O Ganhou último aquele Adriano Gabiru. brasileiro a ser campeão do mundo foi o Corinthians em 2012. Mas contra o Chelsea não é gigante, né? Não. Pra mim o Chelsea é um anão. Mas aí a gente teve o São Paulo ganhando do Liverpool, que foi um jogaço. O Liverpool é um gigante, mas naquela época era, tipo, ele deu sorte de ganhar a Champions League, que foi aquela final contra O Milan. Milan, aquele 3x3 impossível. Agora, se o São Paulo pega o Milan, aí eu acho... Ah, não, aí era passeio. Aí era Milan com passeio. Kaká, Crespo, Tchevchenko, Seedorf, Pirlo, Gattuso. Aí, tipo assim, aí não ia ter São Paulo ali ganhar aquilo ali. Ele, tipo assim, ele ganhou do Liverpool, que era a melhor das hipóteses pra ele. Porque aí a gente vai pensar, o Palmeiras perdeu pro Manchester United, né, e no último Mundial nem pra final foi. A gente esqueceu do Palmeiras também. Quando E a o gente Palmeiras falou, né? também jogou contra o Chelsea agora. Contra o também. Chelsea, Jogou perdeu. dois mundiais, né? Exato. Só que no último ele não foi pra final, né? Não, o Ele primeiro perdeu pro Tigres. ele não foi. Aí Em o 2018, né? aí ele foi no seguinte que ele perde pro Chelsea. Não, ele ganha... Ele ganha Libertadores 2 anos 2021, né? seguidos. 2021. Que ele ganha do Santos e do Aham. Flamengo. É do Flamengo? Era o Flamengo que ele ganha, que é o Andrés Pereira entregou pro Davis. Sim. Aí ele joga. E aí vem toda a piada com o Abel, né? Que ele perde na primeira rodada. Ele perde o primeiro jogo e o segundo jogo. A disputa do terceiro lugar e também perde. E não fez gol no Mundial naquele. Exatamente. Tem a mesma quantidade de gols em Mundial que o Gabriel Jesus na Copa. Exatamente. E Que é aí- palmeirense. Exatamente. E aí é isso, cara. Flamengo e Real Madrid pode ser um jogaço. Eu quero ver, sabadão. Eu queria ver Al Ahly e Al Hilal. Terceiro lugar. É verdade. Jogo bom. Eu acho que o Real Madrid, ele, com os pés nas costas, ele ganha todos os 4 times de olho fechado. É. Eu espero que. Se o Real Madrid jogar o que ele joga, ele de pernas com... Bota o time misto aí, só bota todos os moleques da base e bota Vinícius Júnior, Modric e Rudiger na zaga, que ele ganha. Mas, ó, Vinícius Júnior, 3 gols contra, hein? Então é isso. O por hoje é só. Lembrando que a gente está em todos os agregadores de podcast, além daqui no YouTube, então você pode assinar o nosso feed, a gente está no Spotify, no Deezer também, e nas nossas redes sociais que Olha, estão linkadas aqui embaixo. Eu sou flamenguista, mas eu sou realista. Não, o Real Madrid é muito superior, Não não tem tem como. dúvida. Não se engane com isso. A gente fica na brincadeira aqui, mas o Real Assim, Madrid tá, tipo, lá em cima. O jeito que o Flamengo gosta de jogar não é um jeito que eu acho que Vai dar poderia certo. jogar. Assim, o Flamengo pode fazer a melhor partida da vida dele, jogar com posse de bola e fazer 2x0 no Real Madrid. Mas no momento que ele tiver que se defender, é o jeito que o Real Madrid gosta de jogar. Exatamente. Então, assim. E a gente sabe que a zaga do Flamengo é Davi Luiz e Léo Pereira, né? E eu já estou preocupadíssimo com a sogra do Vitor Pereira. E lateral direito que vai segurar o Vinícius Júnior ou é Varela ou Mateuzinho. Que Deus tenha piedade Exatamente. do Flamengo. É justamente por isso. Valeu, Falou, rapaziada.